Desde 1974, data da abertura ao público dos portões deste jardim, que centenas de milhares de visitantes anónimos visitam este jardim no coração da cidade. Mas já antes, mandarins, generais, senhores da guerra, políticos, governadores, enfim, por aqui passavam para ir aos banquetes e às recepções do pavilhão do lago. Aqui se reuniram conspiradores e se forjaram conspirações e alianças. Conspirações e alianças que viriam a influenciar diretamente o curso da história. O curso da história não só de Macau, mas também da Primeira República da China. Cítaras e alaúdes animavam os convivas nas grandes festas, em que o verdadeiro maestro era Lo Lim Yoc, o senhor do jardim, e a eminência parda de Macau na Belle Époque, e até ao declinar da década de 1920. Jaime do Ince, um dos mais finos cronistas de Macau de então, descrevia assim este peculiar recanto da cidade. Estes jardins, ali para os lados do campo do Tapsiac, encerram uma vivenda cheia de verdadeiras fantasias orientais, formada por um palacete, pavilhões, lagos com pontes caprichosas, grutas artificiais, cascatas, flores, muitas flores, sendo de admirar como os chineses, com a aparência que nos manifestam, tanto as apreciam. Encontram-se ali recantos de verdura, fechados, discretos, com mesas e bancos em redor, caramanchões exóticos cheios de dragões decorativos, quiosques com vidros de cores, casinhas misteriosas dispersas pelos cantos que bem revelam quanto Lo Lim Yoc era um pagão adorador da vida. Apesar de ostentar o seu nome, este jardim foi na verdade construído por seu pai, Lo Cao, ou o Nono Lao, nome pelo qual este jardim ainda hoje é conhecido em chinês. 盧華少咧就佢因為排行第9，所以一般中國人咧就叫做盧九，即係我哋而家呢個盧廉若公園嘅中文名咧就叫做盧九公園，就咁樣嚟嘅。盧華少咧佢係新會潮連盧邊人，細個嗰時好窮嘅，佢大概20幾歲就嚟到澳門。初咧佢就經營咧就係銀號，漸漸咧就揾到錢啦。然後來咧佢亦都經營埋賭業，當然係非常之富有。佢最特別一點咧，佢去到後來佢居然就係考舉人。根據有啲學者嘅研究咧，就認為呢個盧華少呢個考試咧就其實係作弊嘅。佢當時大概係出咗幾千兩嘅白銀咧，就請咗一個順德嘅讀書人叫做梁國文咧，就代佢去考，考到啦。考到之後，當然佢有翻一官半職啦。於是佢就成為呢個盧家咧，就成為澳門嘅望族。盧華少一路都係又富且貴。但係咧，去到晚年嘅時候咧，佢因為喺內陸咧就惹上官非，令到佢嘅財產咧就唔見咗一大橛。好彩喺澳門嘅產業咧，就因為用咗佢個仔盧廉若嘅名，就所以咧就得以保留。講翻呢個盧廉若公園咧，又叫做盧九公園咧，就係盧廉若佢從佢爸爸手上接過嚟之後，因為佢盧廉若就好孝順，佢爸爸盧華少其實有成17個仔咁多嘅，盧廉若咧就係大仔叫做盧鴻祥，字廉若。盧廉若本人咧就係一個好善於經營生意嘅人，亦都善於喺嗰個政治活動之中咧，係一個幾活躍嘅一個人物。Lo Lim Yoc foi protagonista em momentos cruciais da atribulada história de Macau das primeiras 3 décadas do século XX, quando as correntes nacionalistas chinesas exigiam cada vez com maior vigor a erradicação do colonialismo português de Macau e britânico de Hong Kong e das restantes colónias ocidentais da China. Um jardim iniciático, feito de acordo com as regras do simbolismo taoísta dos famosos parques Hongsha de Cantão, foi um microcosmo de mistérios improváveis, conspirações políticas, pactos de sangue entre revolucionários de todos os matizes, desde nihilistas e anarquistas aos mais extremos defensores da velha China imperial e absolutista.
Mas por aqui andaram também os homens da Primeira República Portuguesa a conspirar contra a monarquia de Dom Carlos e Dom Manuel II, ou a tecer intrigas e auxiliar na organização de alguns dos golpes de Estado que dilaceraram a primeira experiência republicana portuguesa, esmagada pela revolta militar de 28 de maio de 1926, liderada pelo Marechal Gomes da Costa, que também por aqui andou sempre que era convidado para os saraus de Loulimioque. Fomos recebidos numa noite, não é? Escura. Os criados estavam à porta, havia criados à porta com aqueles balões, os balões chineses que nós vemos nas novelas chinesas, e eles indicavam a porta porque o caminho do jardim, porque não havia luz elétrica. Eu lembro que estava com medo de entrar no jardim no escuro, e atravessei pontes e lagos, via o murmúrio das águas e, enfim, e o coachar das marés. Isto é o que me fica na memória. Do Limeuque só vejo uma figura vestida de uma cabaia doirada, forte, gorda mesmo, e para mim parecia da altura do descomunal. E mais, na sala havia ainda uma catatua que grasnava de uma maneira formidável, toda branca e com a crista amarela. O Limeuque foi uma figura muito importante nos anos 20 e até a sua morte. Era o representante da comunidade chinesa. O Limeuque era conglobava toda a comunidade chinesa, representava e em quaisquer atribulações da governação e das relações entre as comunidades, entrava o Limeuque. A morte de Limeuque foi uma perda enorme. Loulimioque morria em 1927 e o jardim quase desaparecia com ele. Vendido em parcelas, este foi o trecho que restou e que permaneceu encerrado meio século. O governo salvou-o da extinção comprando aos herdeiros. Restaurado e transformado pela primeira vez em espaço público, abriu os seus portões aos visitantes em 1974, coincidindo com o restabelecimento da democracia em Portugal. Antes, porém, e aproveitando o facto de se encontrar de portões cerrados, uma seita de Hong Kong aproveitou para levar aqui a efeito o que terá sido uma das últimas grandes iniciações do século XX desta região. Essa seita iniciou aqui, neste jardim, durante a noite, mais de 300 de novos combatentes. Nessa altura, já o antigo esoterismo das tríades se tinha perdido há muito e muito tempo. A polícia vigiava as seitas e as iniciações eram feitas clandestinamente em pequenos apartamentos da cidade, preparados para o efeito e logo desmantelados para não despertar as atenções. Mas, por um momento, aqui o jardim de Loulimioque recuperou esse exotismo da velha China.